Olá pessoal, meu nome é Mila Campelo, eu sou agente licenciada pelo Departamento of Financial Services aqui nos Estados Unidos. Hoje, a sua vida, a vida do seu filho será transformada. Eu vou ensinar vocês a planejar o futuro com o planejamento de college e também vou te ensinar como funciona bolsas de estudos aqui nos Estados Unidos. Você vai sair dessa aula com um plano prático de como fazer o seu filho ser um baby milionário. Eu vou te mostrar aqui como eu usei essa mesma ferramenta e estratégia para fazer com que o meu filho seja um milionário no futuro. Nessa tabela você vai ver que eu fiz um planejamento para ele, para que ele use para o pagamento da faculdade, aos 24 anos, que é mais ou menos a idade média em que a gente tem que pagar a faculdade. Mas se o meu filho não for para a faculdade, ele tem a opção de fazer retiradas no decorrer desses depósitos que eu estou fazendo com essa ferramenta. Mas também, se ele quiser usar isso simplesmente para a aposentadoria dele, você pode notar aí nessa tabelinha que aos 65 anos de idade, ele vai ter acumulado exatamente $1.251.000. Além disso, ele vai ter uma renda vitalícia garantida $93.000 anual. Eu vou te mostrar como você consegue também fazer um planejamento assim para o seu filho, transformar o seu filho em um baby milionário. A nossa empresa já ajudou milhares de famílias aqui a proteger, a acumular e também a planejar o futuro dos seus filhos. Então é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Agora eu quero te contar um pouquinho da minha história e por que eu decidi seguir essa carreira, porque eu decidi ajudar as famílias a planejar o futuro dos seus filhos. Hoje eu tenho 39 anos de idade, eu sou mãe do Logan, que tem apenas um aninho, acabou de fazer um aninho agora. Para mim te contar qual que é o meu propósito e por que eu amo tanto esse trabalho, eu tenho que te contar um pouco da minha infância. Os meus pais faleceram muito cedo, ambos tinham 40 anos de idade. O meu pai, quando ele faleceu, eu tinha 14 anos e menos de 3 anos depois a minha mãe faleceu e eu tinha 17 anos de idade. Infelizmente, meus pais, eles não tiveram educação financeira, eles não tiveram a oportunidade que todos nós temos hoje, de ouvir pessoas aqui na internet, um meio tão fácil de a gente, assistir no conforto de casa e aprender tanto sobre esse assunto. Quem imagina que vai falecer aos 40 anos de idade? O meu pai faleceu de acidente de caminhão. A gente se viu numa situação muito complicada, porque meu pai era aquela pessoa que falava, eu sou o provedor da casa, você... esposa, fica em casa e cuida das filhas. Então minha mãe passou muitos anos só cuidando de mim e da minha irmã. A minha irmã naquele momento já era casada. Então eu e minha mãe, nós nos vimos numa situação muito delicada. A gente não sabia como pagar o aluguel do próximo mês. A gente tinha alguns bens que o meu pai vendeu, comprou o caminhão dele, então ele faleceu num acidente de caminhão, onde a gente perdeu o nosso bem mais precioso, que era o meu pai, mas também perdemos o nosso único bem material que a gente tinha, que ele vendeu a casa para comprar o caminhão, e o caminhão deu perca total. Nesse momento eu deixei de estudar e fui trabalhar, e a minha mãe, infelizmente, foi trabalhar de doméstica. Vocês sabem que no Brasil, trabalhar como diarista ou como doméstica é uma situação difícil porque a gente não é bem remunerado, a gente não é bem reconhecido nem bem pago. Então eu deixei de viver a minha vida adolescente e passei a ter uma vida adulta aos 14 anos de idade. Logo depois eu e minha mãe a gente começou a se recuperar, nossa vida começou a entrar nos eixos, ela trabalhava, eu trabalhava também, a gente começou a construir nossa casa. No meio desse caminho, quando a gente estava começando a se levantar, infelizmente minha mãe teve um diagnóstico de câncer no útero. Tivemos que parar todos os nossos projetos da construção da nossa casa ainda estava no contrapiso, então paramos isso tudo e nesse momento minha mãe parou de trabalhar e eu passei a ser a provedora da casa, aos 16 anos de idade. Nesse momento eu parei de pagar todas as contas que eu tinha, as continhas básicas que a gente tem, de mulher mesmo, e acabei tendo que investi no tratamento da minha mãe. Minha mãe viajava para outra cidade, então minha irmã acompanhava ela na outra cidade e eu continuava trabalhando para pagar os medicamentos dela, que era muito caro por causa da quimioterapia e tudo mais. Infelizmente, o câncer venceu, porque minha mãe faleceu de câncer 1 ano e meio depois. Por falta de planejamento de um futuro, infelizmente, eu passei por várias batalhas, assim, desde muito nova. Eu me lembro, assim, que eu deixei de estudar de manhã, do 2º grau, e fui estudar à noite. Estudar à noite, claro, a gente sabe que no Brasil estudar à noite, realmente a qualidade do ensino cai muito, porque eu não poderia parar de estudar.
E eu me lembro muito quando as minhas amigas faziam coisas de adolescente. Eu não tinha oportunidade de fazer mais porque eu trabalhava. Eu me lembro de uma vez que uma amiga minha foi fazer um trabalho voluntário em outra cidade e foi uma turma de amigas fazer isso. E ela me ligou. Ela estudava, né, na mesma turma que eu na parte da manhã e eu fui estudar à noite. Me convidou, falou: Mila, vamos, hoje vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Mas eu não podia porque eu tinha um trabalho, né? Então, assim, enquanto as minhas amigas viviam uma vida da adolescência, aquele momento que a gente ri muito, que a gente diverte muito com qualquer coisa, eu estava vivendo uma vida de adulta. Eu estava vivendo uma vida que eu sabia que eu tinha que pagar as minhas despesas do próximo mês e que eu teria que ter dinheiro para comprar a minha comida do próximo mês. A gente viveu um bom tempo com doações da igreja, a igreja doava, eles doavam alimentos para nós, graças a Deus que eles estiveram lá para ajudar a gente. Eu sempre gosto muito de olhar o lado positivo de tudo que eu vivo. Quando eu falo dos meus pais, eu falo com muita gratidão, porque eu tive uma infância muito feliz. Meus pais não planejaram o futuro, mas a gente viveu o presente muito intensamente. Meu pai era uma pessoa, tinha muita fartura, assim que a gente fala em Goiás, que é a pessoa que come muito bem, tem muita fartura em casa, a gente passeava muito. Mas por eles não terem tido educação financeira, faltou uma parte muito importante, que é planejar o futuro. Eu acredito que o meu trabalho hoje transforma vidas. Eu acredito que se as pessoas escutarem um pouquinho da minha história, elas podem entender, alguns desafios podem acontecer na nossa vida. A gente não está preparado. Você, como pai, mãe, vocês têm o poder de transformar a vida dos seus filhos agora. Entender que eventualidades assim como aconteceu na minha vida, pode acontecer na vida delas também. Então, a gente nunca deseja, né, que isso aconteça, mas acontece. Então, a gente tem que se prevenir. O que eu tiro de lição hoje por ter um filho de 1 ano? A vida dele já está planejada. Ele já está seguro. Caso aconteça algo comigo, ele não vai deixar de fazer uma faculdade, como eu deixei de fazer uma faculdade. Eu até comecei a fazer uma faculdade, mas eu tive que escolher entre pagar minhas contas e comprar minha comida ou pagar a faculdade. Eu comecei, ganhei uma bolsa de estudos, a prefeitura continua não pagando e de repente eu tive que pagar 100% da faculdade, então era impossível para mim. Ou eu estudava, ou eu trabalhava, ou eu comia. O meu objetivo hoje é trazer para vocês estratégias e ferramentas que façam que você proteja seu filho, acumule dinheiro para ele para o futuro, para a faculdade dele, e mesmo que ele não vá para a faculdade, ele tem um futuro garantido lá na frente. Você e ele terá a oportunidade de decidir o que será feito com esse dinheiro. Então, por eu não ter tido a oportunidade de fazer uma faculdade no Brasil, a gente sabe que no Brasil as pessoas estudam muito e as pessoas não têm só um diploma, às vezes elas têm até 2 ou mais, mestrado, doutorado. No Brasil é muito exigido que você tenha faculdade, que você tenha especializações para você ter um bom trabalho, para você crescer. E eu percebi que eu não iria conseguir ter esse diploma. Foi o momento que eu decidi vir para os Estados Unidos. Eu e meu marido, a gente conversou e decidimos vir para cá em busca de uma vida melhor, em busca de oportunidades melhores. Quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, eu tinha passado por uma fase bem difícil, né? Na pré-adolescência, que tinha muita fartura, porque meu pai era uma pessoa de muita fartura, para uma fase em que eu tinha que comprar o arroz mais barato no supermercado, porque realmente não tinha dinheiro, vivia de doações da igreja. Para a terceira fase, que era a mudança para os Estados Unidos. E vocês sabem que quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, ter esse fluxo de dinheiro na mão é muito bom, é muito libertador depois que você passa por uma situação de falta de dinheiro. Mas eu me lembro de algumas coisas que aconteceram assim, que quando eu cheguei aqui, e a gente podia tomar Coca-Cola todo dia. Eu lembro que Coca-Cola lá era no final de semana. E a gente comprava outros refrigerantes durante a semana, mas no final de semana era o dia de tomar Coca-Cola. A gente chegou aqui, meu Deus, a gente comprava um fardo de 6 Coca-Colas muito barato. Isso foi, sabe, quando os olhos brilham. Meu marido, no Brasil, a gente almoçava e do lado de casa tinha um armazém pequenininho. E ele sempre comprava um sonho de valsa. E aí teve um dia que ele não tinha dinheiro pra comprar 2 sonhos de valsa, ele comprou um. Aí ele foi, comeu a metade, guardou a metade e levou pra mim no final da tarde. Falou, comi a metade de sonho de valsa, deixei a metade pra você. Porque eu não tinha dinheiro pra comprar 2. Achei bem bonitinho, né, que era uma prova de amor. E aí eu achei engraçado, comi o sonho de valsa bem feliz. Acho que fiquei mais feliz de comer a metade do sonho de valsa do que se eu tivesse comido ela inteira. E quando nós chegamos aqui, nos Estados Unidos, a gente foi no mercado brasileiro e ele comprou um pacote de sonho de valsa. Assim, aquele pacote enorme de sonho de valsa lá. Comprei um monte de sonho de valsa. Então, assim, a gente fica muito feliz em poder
ter toda essa fartura sem pensar muito, saber que aquela pequena parte que você está gastando ali não vai influenciar tanto nos pagamentos das suas contas no final do mês, não tem um impacto tão gigante, né, em relação às suas contas. A gente meio que se perde nesse mundo de Estados Unidos, de muita fartura, de poder ir nos melhores restaurantes, de frequentar os mesmos lugares que uma pessoa muito rica frequenta. A gente meio que se deslumbra com toda essa possibilidade que a gente tem nas mãos. Só que chegou um momento que eu percebi que eu estava fazendo tudo errado, pensando muito no momento presente, mas eu não estava preparando o meu futuro. E que eu estava cometendo os mesmos erros que os meus pais cometeram comigo. Quando que essa chavinha mudou na minha cabeça? Quando eu tive meu filho, quando eu engravidei do Logan, na verdade, né? Foi o primeiro estalo. Eu falei, meu Deus, eu tenho que mudar essa realidade. Quando eu percebi que por eu ter ficado em casa um período de tempo, 2 anos, a minha reserva de emergência já estava acabando, saindo fora do meu controle, eu não tinha uma reserva de emergência maior do que eu deveria ter tido por ter ficado um tempo sem trabalhar. E aí me bateu um certo desespero. Eu falei, meu Deus, eu tenho que mudar isso. Foi quando eu realmente caí na real que eu estava trilhando o mesmo caminho dos meus pais. Então foi nesse momento que eu parei para estudar um pouco mais sobre educação financeira. Falei, agora é o momento de eu fazer diferente com meu filho. Foi quando eu me deparei com essa carreira, foi quando eu me deparei com esse trabalho. Ter acontecido o que aconteceu na minha vida, eu sou uma pessoa que sempre tive seguro de vida. Eu já tinha um seguro de vida e eu falei assim, não é o suficiente. Se acontecer alguma coisa comigo, eu preciso deixar o meu marido que ele tenha possibilidades maiores, porque esse dinheiro dessa cobertura aqui tá muito baixa. Então, eu tava grávida, a gente passa todos aqueles sentimentos, aquelas loucuras na cabeça. Falei, vou procurar outro seguro de vida. E decidi fazer mais um seguro de vida. Nesse caso, eu tava tranquila que eu tinha 2 seguros de vida. Conversando comigo, me apresentando tudo sobre o seguro de vida, eu comecei a me apaixonar pela profissão, porque eu vi que não era um seguro de vida só que me protegia da morte, mas era um seguro de vida que me protegia em vida também. Eu vi nisso uma possibilidade de ajudar pessoas, ajudar famílias a protegê-las em vida ainda. Fui exatamente para também buscar informações sobre planejamento de college e vi que além do planejamento de college eu poderia acumular dinheiro para o futuro do meu filho, fazer meu filho ser um milionário no futuro, protegê-lo da minha perda em relação a questão econômica, né, dinheiro. Foi aí que eu me apaixonei e eu vi propósito nesse trabalho. Então eu comecei a estudar muito sobre isso. Eu fiz uma prova do estado para tirar a minha licença, eu passei por todo o processo de aprovação, background check e tudo mais, e tirei a minha licença. Hoje eu sou uma agente licenciada pelo Departamento Financial Services. Pensei, o que eu poderia ensinar para as pessoas que eu não tive a oportunidade de aprender? O que eu, como mãe, hoje, gostaria de ensinar para o meu filho que os meus pais não tiveram a oportunidade de me ensinar? Porque normalmente é assim, a gente sempre quer fazer melhor que os pais. Não que os pais tenham falhado, mas que talvez eles não tenham tido a oportunidade de ensinar. Quais as ferramentas que eu tenho hoje para ajudar as famílias? Eu não só ajudo as pessoas a traçar estratégias para o planejamento de college. No meu Instagram, eu ensino as mães educação financeira, como abordar a educação financeira com seus filhos, como incluir eles nas decisões financeiras. Esse é o meu propósito de vida hoje, ajudar pessoas, ensinar mães a ensinar os seus filhos sobre educação financeira o mais cedo possível na vida deles. Você ensinando isso para o seu filho, você dá uma vantagem imensa, a vantagem de entender o que é o dinheiro, quais as funções que o dinheiro tem na vida, o quão importante é o dinheiro. Não que ele seja o mais importante, mas que ele tem muita importância. Isso vai fazer com que o seu filho seja um gênio do dinheiro no futuro. Você vai evitar com que ele passe por dificuldades financeiras que talvez hoje você passe. Talvez por você não ter tido a oportunidade de aprender. O momento é hoje. O momento é sempre hoje de aprender coisas novas, independente da idade que você tenha, independente da idade que o seu filho tenha. O importante é que vocês caminhem e trilhem essa caminhada juntos, em família. Agora você me pergunta, por que eu devo planejar a faculdade dos meus filhos? Vou te dar alguns motivos aqui. Como a gente vive num país de primeiro mundo, os custos de faculdade aqui nos Estados Unidos de ensino é muito alto. É um planejamento também que protege o seu filho no caso de uma perda sua, no caso que aconteceu comigo, né? E também uma segurança para o seu filho no caso dele passar por algum problema de saúde. Eu vou te explicar logo a seguir como que tudo isso funciona dentro desse planejamento. Algumas pessoas me perguntam qual que é a diferença entre college e university aqui. Eu não sei se vocês já se depararam um pouco com essa questão. O
college é o bacharelado do Brasil. E a university, ele oferece bacharelado e mestrado. Lembra que eu falei para vocês que vocês iriam se espantar com essa informação aqui? Do quanto aumenta as faculdades, os custos da faculdade nos Estados Unidos. Essa parte em vermelho, in-state, é quando seu filho estuda dentro do seu estado, o estado onde ele mora. Por exemplo, se você mora na Flórida, seu filho vai para a faculdade na Flórida. Lembrando que a Flórida é um dos estados mais baratos que tem de faculdade, de custos de faculdade, tá bom? Os outros estados no país geralmente é muito mais caro. Então, se seu filho mora na Flórida e estuda dentro da Flórida, ele é um estudante in-state. Que, ó, entre 2000 e 2020, o aumento foi de 221% de custos de faculdade. Na partezinha azul, é out of state students, que é quando seu filho estuda em outro estado onde vocês não residem. Em 20 anos foi de 181% de custos da faculdade. E se o seu filho vai para uma private school, um private college ou um private university? O aumento foi de 154%. Então você entende o quanto é importante o planejamento do seu filho para a faculdade? Bom, vou te mostrar mais alguns dados aqui para frente. Os custos anuais de uma faculdade triplicaram nos últimos 20 anos. Ele cresce em média de 7 a 10% ao ano. O que acontece com isso? Quando o seu filho não tem um planejamento de college, eles pegam um empréstimo estudantil. O empréstimo estudantil aqui nos Estados Unidos é um problema imenso. Um problema social que, infelizmente, eles não conseguem resolver. Quando os alunos recorrem a empréstimos, eles já saem da faculdade muito endividados. Tem um impacto tremendo no momento da aposentadoria deles. Pegando esse dinheiro e já planejando uma aposentadoria, ou planejando comprar a primeira casa ou carro, eles carregam essa dívida por anos. Tem um impacto gigante na vida social e emocional dos alunos. Mas aí você vai me perguntar: ah, Mila, mas e se o meu filho ganhar a bolsa? Ah, mas e se o meu filho decidir não ir para a faculdade? Ou, infelizmente, meu filho hoje não tem documento. Será que o meu filho vai conseguir fazer uma faculdade aqui? Bom, eu vou te ensinar estratégias em que essa ferramenta não impede que o seu filho ganhe nenhuma bolsa de estudos aqui nos Estados Unidos. Eu vou te mostrar como é possível você acumular dinheiro para o futuro do seu filho, seja ele para a faculdade ou simplesmente para qualquer outro fim que ele decidir lá na frente. Com esse planejamento estratégico, você não tira a possibilidade do seu filho ganhar uma bolsa de estudos aqui nos Estados Unidos. Se o seu filho não quiser ir para a faculdade, tá tudo bem, porque esse planejamento, ele não te limita a ter que usar o dinheiro somente para pagar faculdade. A gente sabe que tem grandes gênios, grandes empresários hoje que não terminaram a faculdade, que simplesmente abandonaram porque tiveram uma carreira brilhante como empreendedor. Porque se amarrar em um plano em que te dá somente uma possibilidade. Esse plano, esse planejamento, ele te dá possibilidades de escolhas no futuro. E se você me disser: ai, Mila, não tenho certeza se o meu filho vai para a faculdade, porque até então, no momento, ele não tem documento. Em relação ao documento, a gente sabe que a qualquer momento isso pode mudar, e que provavelmente vai mudar, e que provavelmente ele vai ter um documento no futuro. Mas e se não mudar? Ele continua tendo a possibilidade de usar esse dinheiro para vários fins, principalmente para começar um novo negócio, ou simplesmente para comprar o primeiro carro dele, ou dar entrada na primeira casa. Então existe uma infinidade de possibilidades quando você tem um planejamento estratégico em que não te amarra a ter que usar o dinheiro somente para uma finalidade. Agora eu vou te mostrar quais os tipos de bolsa que existem aqui nos Estados Unidos que são disponíveis para os alunos. O primeiro delas, vamos falar um pouquinho de scholarship. O que é um scholarship? Quem consegue ter um scholarship, que normalmente paga uma porcentagem dos seus estudos ou até 100% dele? Os alunos que recebem esse scholarship normalmente aquelas crianças que são acima da média, que têm notas muito altas, que são ótimos alunos, que têm A+. Em média, 5% dos alunos conseguem ganhar esse tipo de bolsa que paga 100% da faculdade. E um dos pré-requisitos dela é ter uma nota alta no GPA. O aluno realmente tem que ser um aluno fora da média, um aluno que realmente tem notas excelentes para ganhar um scholarship de 100%. Vamos para a próxima agora. Grants. Como que funcionam os grants? Grants, ele é relacionado ao patrimônio declarado da família e à renda também da família. Então, o ponto principal é isso. E agora vamos falar do pior deles, que é o mais temido por todos os pais que começam a
a entender um pouquinho de faculdade aqui nos Estados Unidos. Então, se você considera essa ideia, presta bem atenção. Student loans. Esse é um dos maiores problemas aqui para alunos nos Estados Unidos. Um impacto muito grande na vida deles, na vida futura, no planejamento da vida futura deles. Student loans é nada mais nada menos que um empréstimo estudantil, um empréstimo para você pagar suas faculdades. Enquanto o seu filho estuda durante o período de 4 anos, você pega esse empréstimo, paga a faculdade e você não paga juros. E a partir da hora que o seu filho sai da faculdade, e aí começa o grande problema. Porque ele vai sair com o peso que ele é um novo profissional, ele acabou de sair da faculdade, muitas das vezes não tem experiência no mercado de trabalho, sai com um diploma na mão e com uma dívida gigante para pagar. E o que acontece? A dívida vai acumulando, ano após ano. Então, o Scholarship and Grants, você não precisa devolver esse dinheiro. E o Student Loan, quando o seu filho sai da faculdade, essa dívida, ele carrega com ele. Então, ele vai ter que pagar essa dívida no futuro. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre esse impacto que eu falei tanto, né? Nos meus estudos, eu comecei a ver alguns documentários sobre o assunto também. E eu acabei tirando alguns prints de relatos de pessoas que carregam essas dívidas para vocês terem noção do que é e de como isso pode impactar a vida do seu filho. E como é necessário que a gente comece a planejar desde que eles tenham meses de vida ou simplesmente a partir do momento que você estiver vendo essa aula. Então é importante que você comece hoje para evitar que o seu filho tenha essa realidade aqui. Deixa eu te mostrar o que acontece na vida das pessoas com dívidas de student loans. E nesse primeiro comment aqui, a pessoa fala: a minha dívida é $163 mil. Adivinha por que eu vivo na casa dos meus pais no basement? Então, você imagina uma pessoa que já é casada, aqui na fotinha dela não vai dar para você ver, mas tem a foto do casamento dela, ela vestida de noiva e tudo mais, mas ela tem uma dívida de $163 mil e hoje vive no basement da casa dos pais dela. É isso que a gente quer evitar, que os nossos filhos passem, né? Eu imagino quantas pessoas terminaram a faculdade e nem sequer seguem a profissão, nem sequer usam o diploma, acabou de se formar e gerou toda essa dívida para ele. Em um dos documentários, que eu vou deixar o link para vocês depois, fala muito sobre isso, de pessoas que decidiram parar no meio da faculdade, porque que a dívida estava tão alta que eles decidiram parar a faculdade. E mesmo assim, eles têm uma dívida gigante para pagar de uma faculdade em que eles não terminaram e que não vão usar no futuro, que eles decidiram mudar de carreira completamente. Isso acontece muito. No terceiro comentário, a mulher fala, né, que o marido dela tem uma dívida de $230 mil para pharmacy school, para farmácia. E ela também fala que ele estudou no estado que ele mora, então ele era in-state student, e era a faculdade mais barata. E ele tem, assim mesmo, ele tem $230 mil de dívida. O balance hoje, eles estão em $100 mil, e que os juros que eles pagavam de 8%, hoje baixou para 3,9%, que eles pagam todo o dinheiro extra que entra, eles pagam o student loan. Então, ao invés de eles estarem pegando esse dinheiro e planejando o futuro deles, eles estão pagando dívida. Desses 5 comentários que eu tirei prints, existem milhares como esse. E é essa realidade que a gente quer evitar que os nossos filhos passem. Então, as nossas ações de hoje vai contribuir que os nossos filhos não passem por esse tipo de situação, viver no nosso basement, ou decidir não ter um filho, adiar ter um filho, adiar a compra da casa deles, simplesmente por um débito de uma faculdade que vai gerando uma bola de neve. Então, hoje eu tô aqui para te mostrar que você não precisa deixar que seu filho tenha esse futuro. Nós podemos mudar a realidade dos seus filhos. Então agora eu vou fazer uma comparação de produtos que existem no mercado hoje em que você usa para pagar o college dos seus filhos. Vou falar da primeira opção, do FAFSA. É uma aplicação do governo federal que o seu filho ganha ajuda para pagar a faculdade e levado em consideração a renda dos pais e os bens dos pais, para saber qual a porcentagem que o governo vai pagar da faculdade do seu filho. Uma outra opção é o Bright Future, que é o Florida Financial Aid Application. Como existe esse plano aqui na Flórida, existe em todos os outros estados também com os nomes diferentes. Aqui na Flórida, o mais fácil de você pegar informações sobre ele é o Bright Future, requisitos do Bright Future.
notas dos alunos, horas de serviços voluntários. Então é muito importante que no escolar do seu filho você se envolva na comunidade americana, que você incentive seu filho a fazer trabalhos comunitários, porque isso conta. Isso vai ser bom para ele, né, para a vida social dele, e também vai contar prontos para na hora de você ter uma ajuda do governo em relação ao Bright Future. Também existe o Florida Prepaid. Você paga primeiro para lá no futuro você ter a garantia de tuition e classes. Como que funciona isso? Você deposita um valor, vamos supor lá, 100, 150 dólares por mês. Quando o seu filho for para a faculdade, depois de 20, 30 anos, eles te dão o direito de ir para certas faculdades. Eu até coloquei um link aqui que se vocês quiserem dar uma olhada, quais as faculdades são cadastradas em que aceita o Florida Prepaid. Ele é um plano em que te limita a pagamento de tuitions, as classes, né? As outras despesas como alimentação, moradia e outras coisas mais que, na verdade, no montante acaba sendo uma grande parcela, eles não te garantem isso. Então é somente para o pagamento da tuition, das classes. Não tem rendimento, o dinheiro que você colocar lá é o dinheiro que vai ter no futuro, não tem rendimento de juros, você não ganha nada com isso. Se seu filho decidir não ir para a faculdade, eles te devolvem o dinheiro exatamente o mesmo valor que você colocou lá. Acontece que existe inflação, então o dinheiro que você deposita hoje não é o mesmo dinheiro de amanhã. O seu dinheiro desvalorizar por esse período, né? Dentro desse período. Do 529, que é um plano muito conhecido aqui, ele é um plano, o seu dinheiro é colocado dentro da bolsa de valores. Então, quando você compra um plano desse, quando você decide ter um plano desse, a pessoa que vai te vender esse plano vai te perguntar que tipo de investidor você é. Então, você tem que entender um pouco sobre investimento. Mas se você falar assim, eu sou muito conservador, ele vai te colocar num plano que você vai ter um rendimento muito baixo. E ele acompanha a volatilidade do mercado. Quer dizer, se o mercado subiu, você sobe, se o mercado caiu, você cai, e você fica sujeito a ganhos e perdas do mercado. Então, se eu te perguntar hoje quanto que você quer perder de dinheiro, eu aposto que a sua resposta é nada. Ninguém quer perder nada de dinheiro, não é verdade? Esse é um plano em que eu sempre digo que as pessoas têm que entender, estudar muito sobre investimento, entender o que está fazendo, porque você fica sujeito à volatilidade do mercado. Ele também é um plano que te limita ao pagamento de tuition, né, que são as classes, te limita também a um certo valor para despesas como moradia e transporte. Então, você pode usar moradia e transporte? Pode, mas cada estado e cada plano que você compra, você tem que estudar, entender sobre isso, porque ele tem um limite específico. Quer dizer que se o seu filho decidir ir para um estado muito caro, que tem despesas muito caras, você não pode usar o valor que você precisa para pagar um aluguel, por exemplo. Contribuição, você pode contribuir, os limites são altos, você pode colocar bastante dinheiro lá. A finalidade dele é somente para educação. Rendimento tem tax free, né? Você não paga imposto de renda nos seus rendimentos, mas ele te limita também somente para pagamentos de escola. Se o seu filho não for para a faculdade, você tem o direito de passar para o próximo filho. E se o próximo filho não for para a faculdade, tem direito de passar para um próximo irmão. E outra coisa que acontece aqui nesse plano é que se você decide, vou retirar esse dinheiro, dependendo do estado, de qual plano de qual estado que você compra, eles aceitam que você retire o dinheiro, mas aí você está sujeito a pagar tax de todos os rendimentos. Agora eu vou te falar do melhor plano, o plano indexado. É o plano em que eu fiz o planejamento de college para o meu filho, o planejamento do futuro do meu filho. Ou seja, para o que ele decidir usar, a gente tem essa flexibilidade de uso, a flexibilidade de escolha, a liberdade de escolha. E que é isso que é um dos pontos principais e primordiais para mim quando pensei em fazer um planejamento para o meu filho. Liberdade. Ele é protegido das perdas do mercado. O plano indexado, ele tem um piso e um teto. Ele é protegido das perdas do mercado. O que significa isso? Nós não colocamos o nosso dinheiro dentro do mercado, dentro da bolsa de valores. Ele é somente refletido, ele só reflete aos ganhos do mercado financeiro. Vou te explicar um pouquinho melhor depois disso num gráfico um pouco mais para frente. Outro ponto muito importante é que nós também somos isentos de imposto de renda. Na distribuição desse dinheiro,
A gente é isento de imposto de renda também. Vou te explicar mais sobre isso. Não tem limite de contribuição, eu posso contribuir o quanto eu quiser. Eu costumo dizer que ele é o nosso cofrinho secreto e eu vou te contar por que ele é nosso cofre secreto. Eu tô acumulando dinheiro para o futuro do meu filho e depois decidimos o que fazer. É um plano que ele é espelhado na Bolsa de Valores, como eu te disse antes. Ele não é colocado lá, ele só reflete mesmo os ganhos do mercado. Então aqui, eu tô comparando ele no S&P 500, S&P 500 e o plano indexado aqui do lado. O mercado financeiro sobe 10%, nós também subimos 10%, porque o nosso teto é 10% e o nosso piso é 0. Quando o mercado financeiro cai 10%, o que acontece com a gente? Nosso piso é 0, a gente fica no 0%, então a gente não perde nada, fica estabilizado. Então vamos supor que no próximo ano, de novo, o mercado caia mais 10%. O que acontece com a gente de novo? Nosso piso é 0, a gente fica estabilizado de novo, paramos ali. Não ganhamos, mas também não perdemos dinheiro como as pessoas que colocaram dinheiro no S&P 500. A Bolsa de Valores ela sempre se recupera. Vamos imaginar que no próximo ano a Bolsa subiu 15%. O que vai acontecer com a gente? Lembra que a gente tem um teto, né? Nós vamos subir 10%, porque estamos abrindo mão de ganhar hoje, esse ano, 5%, mas ao mesmo tempo, nos outros anos, a gente perdeu 0%. A gente deixa de ganhar um pouquinho a mais para a gente ter esse piso 0. E isso, a longo prazo, faz uma grande diferença quando se trata de juros compostos e se trata em acumular dinheiro a longo prazo. Então, vamos recapitular aqui o que é o plano indexado, o melhor plano que você pode fazer para o futuro do seu filho. Ele é um plano de acumulação de dinheiro a longo prazo. É um plano em que te rende juros compostos. O que são os juros compostos? Você entende um pouquinho de juros compostos? Vamos supor que você colocou esse ano esse montante aqui de dinheiro. Aí vamos supor que seu dinheiro esse ano rendeu mais esse montante aqui de dinheiro. No próximo ano, o rendimento vai ser nesse montante total. O juro simples, quando você coloca um montante de dinheiro, ele só gera juro em cima do montante principal que você colocou. Os juros compostos não. Então, você colocou mais esse montante aqui de dinheiro, o seu rendimento vai ser em cima desse novo montante. E aí, desse novo montante, e aí é assim que funciona os juros compostos a longo prazo. Então, ele pode ser usado tanto como estratégia para pagamento do college ou para qualquer outra finalidade que for mais importante no momento da vida do seu filho. Você não está amarrado a regras impostas, né, pelo governo, e ele também tem a garantia de não perda. A gente só se espelha no mercado financeiro. A gente tem um teto e a gente tem um piso, então a gente acompanha os ganhos, mas fica ali paralisado com 0 perdas. No caso, como uma grande eventualidade que aconteceu na pandemia, muita gente perdeu dinheiro na pandemia. Os outros benefícios que existem dentro desse plano indexado. Esse plano indexado, ele já gera automaticamente um seguro de vida para o seu filho. Então, seu filho já vai ter um seguro de vida acoplado com esse plano. O que significa isso? Eu costumo dizer que a gente troca moedas por dólares. Por que moedas por dólares? Vamos supor que você faça um plano indexado em que gere um seguro de vida de 500, 600, 700 mil dólares para o seu filho. Se depois de 30 dias que você aplicou, começou a fazer o pagamento desse plano indexado, o seu filho automaticamente já está seguro em relação a vários tipos de doença, vários gatilhos que existe uma cobertura dentro desse seguro que está dentro do plano indexado. O que é trocar moedas por dólares? Você começa a fazer esse depósito, mas a qualquer momento você tem a possibilidade de resgatar parte desse dinheiro do seguro de vida dele em vida, em caso aconteça algo de grave na saúde do seu filho que esteja coberto dentro desse seguro. Então, isso é trocar moedas por dólares. Tem pessoas que fazem um plano indexado, e já aconteceu na nossa comunidade brasileira, de pessoas de começar a pagar, pagou por um ano, e depois eles tiveram que acessar o seguro de vida, com benefício em vida, com menos de um ano de contribuição, ou até mesmo com um ano de contribuição. A pessoa não pagou nem 2 mil dólares no ano e acabou tendo acesso a 200 a 300 mil dólares. Por quê? Porque ele tem um seguro de vida dentro desse plano. Sem contar também que é isento de imposto de renda na distribuição do plano indexado, se for decidido que o seu filho vai usar ele para aposentadoria, uma renda vitalícia que eles te garantem que a partir da hora que seu filho começa as retiradas, essa renda anual vitalícia
se ele viver até 120 anos, então é um seguro de vida também, com benefício em vida, com renda vitalícia. Ele é protegido de falência. Eu costumo dizer que ele é o nosso cofrinho secreto. Independente do que acontecer, divórcio, falência, qualquer outro motivo, esse é um plano em que o governo não tem possibilidade de colocar as mãos nele. Você sabia que aqui, quando você está endividado, o governo só não te toma a sua primeira casa. E a segunda possibilidade é ter um plano como esse. Por isso que muitas pessoas muito ricas usam muito esse plano, porque eles colocam parte do dinheiro, o máximo de dinheiro que é permitido para eles colocar dentro desses planos, porque ele é realmente protegido por lei contra falência ou contra qualquer processo judicial, divórcios. Esse planejamento feito para o seu filho, ele vai ser simplesmente do seu filho, ninguém coloca as mãos. No comparativo dos planos, e aí eu vou fazer uma analogia aqui que eu uso muito com os meus clientes. O prepaid para mim é o porquinho que você só tá colocando um band-aid ali, não vai resolver seu problema, não vai ser a solução da vida do seu filho, mas você tá ali pelo menos colocando um band-aid nele. O 529 é o porquinho que tá ali sentado em cima do seu dinheiro. Ele não te dá liberdade, ele não te dá liberdade de escolha, não te dá liberdade que seu filho tenha escolhas para usar esse dinheiro. Então ele é limitado. E o plano indexado, que é o nosso porquinho inteligente, nosso porquinho secreto. Por que ele é secreto? Porque, como eu te disse um pouquinho antes, ele é um plano em que o governo não pode botar a mão nesse dinheiro. Então aqui tá a tabela com o resumo de tudo que eu te falei um pouquinho antes, só para dar uma comparação geral para vocês. Então agora vamos falar de caso real, vamos falar de números, que os números não mentem e é a parte que eu mais gosto de falar aqui sobre os rendimentos. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Aqui tem uma simulação de uma criança de 5 anos de idade, tá bom? Nesse primeiro slide eu vou mostrar para vocês quanto que seria prepaid da Flórida e ele decide, eles fazem uma simulação lá e fala que para a criança ter uma tuition, tem que ser depositado $218,12 por mês. Incluindo moradia, ele teria que colocar mais $60,05 por mês. Então, daria o total de $278,17 de contribuição mensal para garantir que o filho tenha as classes e a moradia paga, tá bom? Se o seu filho decidir não ir para a faculdade, o que acontece aqui lá no final? Você não tem correção monetária desse dinheiro. Esse dinheiro simplesmente ficou lá sentado, você vai pegar exatamente o mesmo valor que você depositou de 15 ou 20 anos, independente do tempo que você fez essas contribuições. Agora vamos comparar se você pega o mesmo valor de contribuição e coloca dentro de um plano indexado. Então se você coloca lá o mesmo valor, $278,17, aos 18 anos, o seu filho vai ter acumulado $52.667. E se o seu filho não for para a faculdade, se ele decidir só deixar esse dinheiro lá, educação financeira serve para isso, vai chegar um certo momento que você vai falar, filho, tá aqui, a mamãe pagou, a mamãe fez esses depósitos aqui mensais para você, agora você assume. E ele decide deixar esse dinheiro lá, parado, e resolve fazer com que esse dinheiro seja a aposentadoria dele. Ou no meio desse processo, ele também pode fazer retiradas. Vamos supor que ele não faça retiradas e aos 56 anos de idade, ele vai ter $1.040.000. Vocês entendem o que é isso? Isso é longo prazo, isso é juros compostos. Então vamos um pouquinho mais para frente que fica ainda melhor. Aos 66 anos de idade, o seu filho vai ter acumulado $1.991.886. O que vocês acham disso, de ter uma aposentadoria programada desde o início da sua vida e você ter quase $2 milhões aos 66 anos? Aos 67 anos, se você olhar aqui, ele já tem $2 milhões e 100 mil. O que significa? Significa que se ele decidir usar esse dinheiro para aposentadoria, ele vai ter uma renda garantida vitalícia de $11.702 mensal. Gente, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Imagina se os seus pais tivessem tido a oportunidade de ter feito um planejamento desse para você. Imagina quão diferente seria a nossa vida, o quão despreocupados a gente estaria, a gente só estaria continuando fazendo o que os seus pais te ensinaram. Então esse é o foco, ensinar os seus filhos a planejar desde cedo. E tem mais ainda, vamos lá. Isso é tax free, você não paga imposto de renda nos rendimentos quando você faz
essa retirada programada, quando você tem essa renda vitalícia. E outra coisa, desde quando você começou a fazer esses depósitos, desde quando você começou a usar essa estratégia, o seu filho, ele já estava protegido com um seguro de vida de 473.757. Lembra daquele momento que eu te falei de trocar moedas por dólares? A qualquer momento, você tem o direito de acessar uma parte desse dinheiro dependendo da gravidade da doença em que você foi diagnosticado. Então, além de tudo, é uma proteção que você dá a seu filho desde o início do pagamento disso, é trocar moedas por dólares. Finalizando, o plano indexado, $278 por mês, um valor acumulado de 1.991.000 aos 66 anos e mais de 2 milhões de dólares aos 67 anos. Isso se chama independência financeira. Você quer criar um filho independente financeiramente? É você entender de estratégias de acúmulo de dinheiro a longo prazo. É fazer com que os juros compostos trabalhem a favor do seu filho, é fazer com que você tenha um planejamento certo que te protege de perdas e que ao mesmo tempo te dê rentabilidade de um mercado financeiro. Então, eu costumo dizer que o plano indexado, ele une a segurança de uma conta poupança, por exemplo, que ele te dá a garantia de não perder nada, mas ele te garante também a rentabilidade do mercado financeiro, onde você ganha quando o mercado sobe, mas você fica estabilizado quando o mercado cai. Não existe outra ferramenta no mercado em que vai te dar a possibilidade de ter rendimentos sem o risco de perdas. Se unir segurança e rentabilidade a longo prazo é você fazer o seu filho um baby milionário. Duas das empresas em que eu represento, em que eu sou licenciada e que oferecem esse plano indexado, que é a National Life Group e a Meritas. A National Life Group, ela tem mais de 170 anos no mercado, para você ter uma noção, ela é mais velha do que a Estátua da Liberdade, uma empresa com uma solidez extrema e que deixa nossos clientes seguros de que o dinheiro vai estar num local em que tem segurança. A Meritas, da mesma forma, uma empresa muito antiga e uma empresa que garante segurança para os seus clientes. Então aqui eu vou compartilhar com vocês o número da minha licença. Mais uma vez, eu sou uma agente licenciada pelo Department of Financial Services aqui nos Estados Unidos. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado bastante informações proveitosas para essa mudança de vida, começo de um planejamento familiar, se você está começando agora, se você está dando somente continuidade a esse planejamento para os seus filhos. Eu estou disponível para te ajudar a fazer esse planejamento específico para você, diante das suas condições financeiras, diante da idade do seu filho. Vou fazer um raio-x com você e montar uma estratégia diante da sua realidade financeira hoje. O link da minha agenda está aqui. Eu vou deixar a agenda aberta por alguns dias, por tempo limitado, porque eu não vou conseguir atender todo mundo. Então, perca essa oportunidade, marca uma consultoria comigo. A consultoria é gratuita e eu vou estar aqui disposta a te ajudar, te ouvir, te ajudar a traçar esse planejamento e fazer um raio-x com você da melhor estratégia para fazer do seu filho um baby milionário. O momento é agora, independente da idade do seu filho, independente do momento que você está vivendo. Lembre-se de uma coisa, conhecimento sem ação são sonhos no bolso. Maravilha! Então, se você chegou até aqui, eu quero explicar para vocês como é que vai funcionar a consultoria gratuita que eu vou disponibilizar para vocês. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam: essa mentoria é gratuita, mas ela, antes mesmo de eu chegar com os números e com as projeções feitas especificamente para cada caso, no caso dos seus filhos, a gente trabalha nela por mais ou menos 1 hora e meia. Então, é muito importante que você entenda que eu já trabalho, já faço um trabalho antecipado até que eu chegue na reunião com vocês. Então, é de extrema importância que vocês só façam o agendamento quando vocês estiverem realmente disponível para estar na reunião no dia e horário marcado. A gente sabe que aqui na América, o nosso tempo vale dinheiro. Então, eu estou disponibilizando esse tempo para vocês gratuitamente. Então, eu agradeço desde já a consideração que vocês têm com o meu trabalho e com o trabalho da minha equipe. Então, vamos lá. Outra coisa, outro detalhe importante: a gente não oferece reagendamento. Se você tiver algum problema para comparecer no dia e horário marcado, é importante que você avise a minha equipe com antecedência. Aí a gente pode fazer somente um reagendamento, tá bom? Esse formulário, tá bom? Então, aqui você vai colocar o seu primeiro e último nome, o seu número de telefone, o seu e-mail. Vamos clicar aqui, OK, a sua data de nascimento.
E aí você já vai te perguntar se você tem seguro de vida, sim ou não, quantos filhos você tem, qual que é o nome e a data de nascimento do seu filho, se você é casado, sim ou não, seu marido e esposa têm seguro de vida, sim ou não, qual que é o nome completo, a data de nascimento do seu marido, quanto tempo você mora aqui nos Estados Unidos. É muito rápido, gente, muito simples. Quanto por mês seria confortável no seu orçamento para que você investisse para o seu filho, para o futuro do seu filho e para o college? E aí você coloca, você seleciona, e aqui vem a parte de selecionar o dia e o horário, tá bom? Aqui você vem, vamos supor que a gente vai colocar aqui no dia 13. Aqui vai ter todos os horários disponíveis nesse dia. Então você escolhe o horário. Vamos supor que eu vou pôr 9h30. Vou confirmar. Aqui já vai aparecer seu e-mail, tudo mais. Coloca o número do seu WhatsApp. Coloquei aqui o número do meu WhatsApp. Se você quiser deixar alguma informação adicional que você acha que seja necessário para eu fazer as suas projeções, ou para alguém da minha equipe fazer as suas projeções, valores de acumulação para os seus filhos, você coloca aqui nessa caixinha para mim. E aí também o seu número que você prefere para o text message. Então, prontinho. Tá pronto, tá feito seu agendamento. Você vai receber, eu acabei de receber uma mensagem ali falando: seu agendamento está confirmado. Acabei de receber aqui pelo WhatsApp. Seu agendamento está confirmado. Espero ver você na reunião em breve. Caso precise reagendar seu horário, por favor, avisar com pelo menos 24 horas de antecedência. Então é isso, pessoal. É super simples. Até a próxima, muito obrigada. Tchau, tchau.